Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Suzana Leão. Esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista e hoje eu quero ter uma conversa com vocês a respeito do espiritismo e do capitalismo e o que pode vir além disso. Queridos e queridas, todos que me conhecem sabem, sabem o quanto eu luto contra o imperialismo e, consequentemente, contra o capitalismo. Lutar contra o capitalismo não quer dizer que eu ache que tudo que exista no capitalismo seja horrível. Não, nós estamos vivendo numa sociedade capitalista, né? Então, existem coisas que nos deixam viver, né? Existem coisas que nos fazem viver. Existem coisas que nos ajudam a viver dentro dessa sociedade, mesmo sendo uma sociedade decadente, mesmo sendo uma sociedade punitivista, mesmo sendo uma sociedade que mata, né? Mesmo sendo uma sociedade genocida em muitos casos. Mas eu luto contra esse capitalismo justamente pelas suas características nefastas, que são muito maiores do que as características positivas. Nós agora estamos vivendo uma fase que é a fase do capitalismo, que está sendo mastigado e cuspido de uma forma muito rápida. Ele está no fim de linha, ele está no fim da sua caminhada. E aí ele precisa se reinventar de uma forma rápida, destruindo tudo, destruindo inclusive pessoas, né? Para que ele, capitalismo, possa continuar vivo. E isso, gente, nós que somos espíritas, nós que valorizamos a vida humana, nós que valorizamos a reencarnação, isso não pode ser aceito por nós. Não pode. O capitalismo, no momento que nós estamos vivendo agora, que ele vive esse processo de fim de linha, fim de rota, e que para ele continuar existindo o sistema, ele precisa destruir, né? Para que ele continue a existir, ele precisa de genocídios, ele precisa de guerras, ele precisa de mortes, ele precisa de uso de armas químicas, ele precisa de epidemias, ele precisa de morte, de destruição para que ele, capitalismo, continue a existir. E isso é algo que não pode ser aceito, humanamente aceito. Não pode. Para as pessoas que vivem uma vida baseada na concepção de que somos seres espirituais, estamos habitando temporariamente um corpo físico, uma realidade física, uma história física, um momento, né, físico, geográfico, cultural, enfim, com todas as suas peculiaridades, nós não podemos aceitar que um sistema econômico, para que continue vivendo, para que continue enriquecendo poucos, mate muitos. Não podemos, simplesmente não podemos. É inadmissível que uma pessoa que se diga espírita ou espiritualista aceite esse pressuposto. É inadmissível que as pessoas que se dizem espíritas ou espiritualistas não se revoltem com isso que está acontecendo, né? Então, ser anti-imperialista, eu sou o império que, no meu ponto de vista e no ponto de vista de vários estudiosos, é um império decadente, que é o império
dos Estados Unidos, esse império capitalista e decadente é um império que precisa ser encarado e refutado e rejeitado, né? Rejeitado, porque é um império que fomenta fome, guerras, desigualdade social, injustiça, violência, né? É o império que se arrogou o tempo todo defensor da democracia e da liberdade. Quando a gente vê o que eles estão fazendo dentro do seu próprio país, o que eles estão fazendo dentro do seu próprio país, é inacreditável. Tudo isso para manter o capitalismo vivo. Então, eles precisam massacrar muito, inclusive os seus cidadãos, para manter o sistema que os deixou bilionários vivo. Esse sistema que está doente, que está podre, assim como o império, né? O império, ele se tornou império por causa desse sistema. Então, é meio que natural que eles queiram manter esse sistema. Mas também é muito natural que todo o resto do mundo olhe para isso com nojo e diga, não quero isso mais. Não queremos mais isso. Né? Não queremos mais isso. Não podemos mais admitir isso. Nós, espíritas, precisamos priorizar, aprender a priorizar, além das relações humanas e da nossa relação enquanto espírito encarnado ou reencarnado, né, num corpo físico, precisamos aprender a priorizar essas relações. Precisamos aprender a priorizar a reencarnação, a nossa reencarnação, a de todos os seres reencarnados. Então, quando a gente vê 2 milhões de pessoas sendo submetidas à fome cotidiana, que é as pessoas em Gaza, eles estão passando fome diariamente. Eles não têm mais farinha, eles não têm mais padaria, eles não têm mais supermercado, mercadinho, não tem mais plantações, eles não têm mais absolutamente nada. Eles vivem com uma vontade de viver enorme. Aquele povo é maravilhoso, aquele povo é lindo. Aquele povo precisa ser valorizado dentro da sua beleza cultural. Quando a gente vê aquelas pessoas sendo bombardeadas nas suas casas, as casas sendo destruídas, os prédios implodidos, hospitais destruídos, escolas destruídas. Agora eles estão em tendas, em barracas, que a Cruz Vermelha, que as entidades todas de ajuda humanitária fornecem, entidades que nem precisariam existir, não fosse a perversidade de Israel em bombardear tudo aquilo, né? A perversidade de todos os países que promovem e fomentam guerras. Essas entidades poderiam estar se preocupando com outras coisas, em distribuir ensino, educação, né? Em criar intercâmbios culturais, mas não, eles precisam estar focados em distribuir farinha, comida, barraca. Por quê? Porque as pessoas têm as suas vidas destruídas. Então, gente, isso é o capitalismo. O capitalismo que está morrendo, que está definhando. Mas um animal, quando ele está acuado, um animal ferido, acuado, ele fica muito violento. Porque é uma questão de sobrevivência. O capitalismo está muito violento. Porque é uma questão de sobrevivência desse sistema. E nós, gente, chegou, acho que... Inclusive, eu acho que já passou da hora, né, gente? Já passou da hora de nós falarmos abertamente. Falarmos. Será que eu vou ser a única pessoa que vai ter coragem de dizer abertamente isso? Que nós temos que ser anti-imperialistas e anticapitalistas? Por uma questão
de nexo. E aí, os ignorantes, as pessoas que não leem, as pessoas que não estudam, que não tentam sair da sua cápsula de proteção de ignorância, né? Que a ignorância, ela cria toda uma proteção para para as pessoas, né? Essas pessoas, elas já vêm apontando seus dedinhos, dizendo: ai, vocês são comunistas, ai, vocês querem nivelar todo mundo por baixo. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por isso eu venho aqui às vezes e indico leituras importantes para vocês, né? Leituras para abrir a cabeça mesmo, para vocês conhecerem. Gente, eu tenho passado muito tempo, observando e seguindo brasileiros que moram na China. Eu sigo vídeos da embaixada chinesa, eu sigo vídeos de alguns industriais chineses, de comerciantes chineses. Gente, a China não tem nada de nivelado por baixo, eles estão nivelando por cima. Gente, a China já está no século 25. A China é toda interligada com trens, aqueles trens bala que as pessoas pagam horrores para andar lá na Europa. A China é completamente interligada por esses trens todos e todo mundo tem acesso. Ninguém fica 5 horas no trânsito como nós ficamos aqui, 4 horas dentro de um ônibus para ir e voltar. Ninguém faz isso. Gente, a tecnologia chinesa, ela é de acesso, ela é de fácil acesso. Agora, existem problemas? Problemas que eles precisam pensar? Sim, existem, eles já estão pensando. Eles fazem reuniões anuais, aquelas reuniões com 5.000 pessoas, representantes de todas as classes, de artistas, artesãos, industriais, comerciantes, né? Eles se juntam para discutir as questões, como nós fazíamos aqui no Rio Grande do Sul, quando nós tínhamos o orçamento participativo. Eu participei de várias reuniões do orçamento participativo quando o PT estava no governo do Rio Grande do Sul, né? Nós já tivemos no Rio Grande do Sul o PT no governo do estado e na prefeitura de Porto Alegre. E naquela época, Porto Alegre foi numa pesquisa feita por essas entidades que fazem pesquisa de qualidade de vida, era a capital do Brasil com melhor qualidade de vida. Hoje, Porto Alegre tá de dar pena. Tá na mão de um neoliberal horroroso, fascista, né, que deixou a cidade inundar e até hoje não consertou aquelas coisas que estavam estragadas e que fez com que Porto Alegre inundasse. Então, gente, a gente precisa falar sobre isso sem ter medinhos, entende? A gente não pode mais ter esses medinhos. Eu me assumo abertamente anti-imperialista e anticapitalista. Sim, anticapitalista. Porque nós precisamos inventar uma forma. A China conseguiu encontrar o seu caminho. O socialismo chinês, eles não são comunistas, é o socialismo chinês. E é isso que o Elias Jabbour fala no livro dele, né? O Socialismo do Século XXI. O socialismo chinês é uma fórmula deles, pessoal, deles, China. O país encontrou a sua fórmula. Pegou as coisas positivas do sistema capitalista, largou de mão as coisas horríveis do sistema capitalista, não deixou ser contaminado, pegou as coisas positivas do sistema socialista, deixou de lado as coisas que já foram vistas que não dá certo. Enfim, a China é uma beleza, gente, é um exemplo do que nós poderemos nos tornar, do que o planeta Terra pode se tornar, né? Em termos de cultura, em termos de tecnologia, em termos de cuidado. Então, eu acho que nós precisamos ter essa ousadia agora de nos assumir.
né? Assumir. Eu não tenho esses milindres de, ai meu Deus, não posso falar assim. Ah, não tenho ninguém, não, sabe? Eu não devo mesmo satisfação a ninguém, não devo. Tô aqui quieta no meu canto, né? Tô aqui bem tranquila. E é isso, a gente precisa estar passando da hora. Por quê? Por quê, gente? Porque o genocídio dos palestinos é um dos sintomas. O que estão fazendo no Sudão, que também é um genocídio, no Congo, também é um genocídio em proporções diferentes, é um sinal desse capitalismo moribundo, doente, que está esperneando, que está morrendo, mas está esperneando. Por quê? Matar pessoas é muito mais fácil do que negociar, do que isso, do que aquilo. Quando eles dizem que vão anexar a faixa de Gaza, porque lá tem petróleo, lá pode ser construído um resort para os barrigudos ricos lá do Trump, tudo isso é jogado na nossa cara com muita naturalidade. Passou da hora da gente dizer, não, eu não quero isso, não admito isso, esse sistema é doente. Esse sistema é podre. Eles nos escravizam dentro das redes sociais, Eu, gente, graças a Deus, eu tenho a minha profissão, eu não vivo disso aqui, tá, gente? Eu faço isso aqui, eu comecei a fazer na época, um pouco antes da pandemia, eu comecei a fazer quando o Inominável se elegeu, para extravasar mesmo, para não enlouquecer, para não ficar... Porque eu tenho uma vivência de militância de rua mesmo. Um dia até eu vou colocar no canal algumas fotos para vocês verem que eu tenho essa militância. Eu tenho essa vivência de rua, né? De passeata, de megafone. Eu tenho isso. Isso tá na minha veia, tá no meu sangue. Eu sou assim. Então, quando eu vim morar num sítio isolada de tudo, já com dificuldade de transporte, porque não tem ônibus aqui, não tem nada. Então, que eu comecei a ficar muito isolada, ainda com a coisa do Inominável, eu comecei a ficar com medo da minha vizinhança, né? Eu encontrei no canal essa maneira de extravasar o meu pensamento, de encontrar pessoas que também estavam necessitadas desse diálogo. Mas eu não vivo disso. Agora, as pessoas que vivem disso são escravas, adoecem porque as redes sociais, essas plataformas que monetizam, elas te escravizam, sabe? Elas escondem teus vídeos, se tu não patrocina. De vez em quando dá um boom lá, aí tu pensa, ai que maravilha, agora vai. Não, não vai, elas começam a esconder de novo teus vídeos, tem gente que não recebe. Então é assim, por isso que eu sempre, quando eu começo a divulgar que eu tô fazendo, vai ter um vídeo novo, eu sempre peço, deixem um comentário, curtam, se tiver o botãozinho do hype, coloquem, porque esse meu canal é totalmente orgânico. Ou seja, eu não desembolso nem um centavo para patrocinar nada, nenhuma publicação, nada. Não faço aqueles, né, patrocinados, não faço. Então, eu sou um peixe fora do armário do sistema capitalista, né? Como vários, mas eu falo para os meus queridos e queridas do movimento espírita, do movimento de espíritas progressistas, sou um peixinho fora da curva, um ponto fora da curva. Então, por isso que a gente precisa se unir. Nós, aí podem dizer, ai, mas vocês estão usando. Claro que sim, eles nos usam, nós usamos eles. Não é assim que funciona? Não é assim? Nós não estamos numa sociedade capitalista? Estamos. Então, eu vou usar também a plataforma, né? É assim que é. Mas
usar a plataforma não significa que eu estou concordando com o que o sistema capitalista está fazendo. Eu posso usar a plataforma para falar mal desse sistema, enquanto esse sistema se diz livre, né? Enquanto ele se diz livre. Vou condenar a China por ter proibido a entrada dessas plataformas? De jeito nenhum. Eles estão na deles. Eles têm as próprias plataformas. Eles têm as suas redes sociais chinesas. Eles têm tudo que uma sociedade evoluída precisa. Tudo. Os vídeos que a gente vê da China é de uma pujança, é de uma... Olha, é muito lindo ver. É muito lindo ver o que eles conseguiram fazer em pouco tempo. E ao mesmo tempo a gente tem contato com os vídeos que a gente vê vindo do Império Decadente, a gente pensa, meu Deus, mas o que é isso? Aquilo lá vai dar uma guerra civil. Entrando na casa das pessoas, levando mãe, separando mãe de filho. Aquela cena daquela brasileira que eles arrancaram de dentro do carro. Ela com a sua filha de 16 anos, eles acorrentando a menina no chão com o joelho nas costas da menina, porque a menina gritava. Tiraram o bebê, deram o bebê para uma pessoa que estava ali, uma vizinha, e foram embora. Gente, prenderam a mulher, prenderam a menina, claro, provavelmente vão separar as duas, inclusive. E o bebê sabe-se lá Deus onde que ficou. Olha, gente, é muito horroroso, é nojento, é nojento. A gente assistir essas coisas todas que estão acontecendo, prendendo professores, fazendo lista de livros proibidos. Aí agora tem grupos de leitura que eles estão fazendo nas universidades para lerem os livros que foram proibidos. Vocês conseguem ver o que é isso? O desespero que é? Nós estamos vendo uma grande distopia. Reúne todos os livros de distopia que já ficaram famosos, junta tudo. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, sob o comando daquela criatura abjeta, aquela criatura asquerosa, aquela criatura que fez sucesso e que surgiu como fazendo um programa de televisão onde ele maltratava as pessoas, onde ele humilhava as pessoas, né? Aquela coisa de estar despedido. Depois tentaram copiar aqui também. Gente, é horrível, é horrível. Então, se nós não tivermos a coragem de dizer agora, isso não tem futuro. Esse tipo de capitalismo destrutivo, nojento, que mata, que deixa meia dúzia de imbecis bilionários. Eles não são mais milionários, eles são bilionários. Nós não temos a noção do que é esse dinheiro. Deixa aquele bando, aquela tropa que estava lá no dia da posse do Trump bilionário. Se nós não nos levantarmos contra isso, gente, o que eles estão fazendo em Gaza é uma amostra do que eles podem fazer em outros países, do que eles podem fazer em outros povos. É isso, é um bando de gafanhoto aquilo ali, sabe? E nós precisamos dizer, não, para mim não. Nós que somos espíritas, nós que achamos que o espiritual, que o nosso eu espiritual é importante, nós que achamos que todas as pessoas têm os mesmos direitos e precisam ter os mesmos direitos. Nós que achamos que direitos humanos é uma questão extremamente importante e básica para que as reencarnações aconteçam. Nós que achamos isso, nós que cremos em reencarnação, o mínimo que nós precisamos fazer é nos questionar e dizer, gente, não, isso não está certo. De jeito nenhum, não está certo. Nós precisamos apoiar mudanças, apoiar quem pode fazer essas mudanças. Nós podemos fomentar mudanças elegendo políticos progressistas de esquerda, não é? Não vamos continuar elegendo esses imbecis que têm
os Estados Unidos num altar, como se fosse assim, ai meu Deus do céu, nós não somos nada. Um bando de vira-latas, que fazem tudo errado aqui, depois fogem para os Estados Unidos para passar mal lá, para passar errado lá. Não tenho pena, não tenho pena. Eu espero que realmente eles passem muito errado lá, né? E é isso, gente, é isso. Passou da hora de nós dizermos assim, em alto e bom som, né? O capitalismo está matando a humanidade. O capitalismo está matando o planeta. Mudanças climáticas é um sintoma, é um reflexo, é um efeito desse capitalismo destrutivo. As mudanças climáticas estão aí para nos alertar. Talvez a gente não tenha mais depois um planeta, né? Então, por enquanto, esse é o nosso planeta. Então, a gente precisa realmente estar um pouquinho mais consciente do que está acontecendo. Um pouquinho menos idiotizado, né? Porque algumas pessoas são idiotizadas. Quando falam aquelas frases horrorosas, comunista, gente, vão estudar, vão ler, vão tentar se melhorar, né? Vamos tentar fazer esse movimento de auto-melhoramento para que essa encarnação não tenha sido em vão, para que a gente consiga sair dessa encarnação um pouquinho melhores. E para isso a gente precisa abrir as nossas visões, tirar as viseiras e ver o que está acontecendo no mundo, né? E ver o que está acontecendo no mundo e apoiar quem está tentando trazer mudanças, quem está tentando nos levar para um estágio de mais humanidade, né? E rejeitar completamente essas criaturas sombrias que saíram todos de um esgoto horroroso desde 2016. Essas criaturas que vieram com aquela bandeirinha do capitalismo tardio. Ai, meu Deus, neoliberalismo. Ai, a liberdade é melhor do que o oxigênio. Gente, que gente mais horrorosa. Que gente mais horrorosa, sabe? Aí agora enfiaram na mão deles, além dessa bandeirinha da liberdade, que é melhor do que o oxigênio, enfiaram a bandeira de Israel. Então essa gente tá louca, né? Dizendo que é melhor ter liberdade do que ter oxigênio e apoiando o genocídio, que hoje tá lá na Palestina. Amanhã pode estar aqui conosco, né? Amanhã podemos ser qualquer um de nós aqui, qualquer estado do Brasil pode estar sendo vítima de um genocídio. Então, precisamos acordar, minha gente, acordar para a vida. Acordar para a vida. Acordar para a realidade. Para a realidade. E a realidade é simplesmente nua e crua. O capitalismo é um sistema podre, morto. Ele só não está sendo enterrado ainda. Ele está sendo... Botaram aparelhos, ele está respirando por aparelhos, né? Está respirando por aparelhos, só que esse processo de colocar aparelhos é um processo que está destruindo tudo em volta, para não deixar o capitalismo morrer. Essa gente está matando o que tiver na frente. Então, vamos nos atentar a isso, né? Eu continuarei sendo anti-imperialista, anticapitalista e olhando cada vez com mais simpatia para o socialismo chinês, que é, no meu ponto de vista, o que está acenando com maior possibilidade, né, de prosperidade, de tranquilidade, de equilíbrio, para que o mundo possa sobreviver a isso. O mundo precisa sobreviver ao fim do capitalismo. O mundo não pode implodir porque o capitalismo vai
ser ultrapassado e destruído, né? Se Deus quiser. Estamos juntos, estamos juntas. Vamos continuar tentando melhorar. Vamos continuar tentando nos alimentar com bons conteúdos, né? Vamos ler muito, vamos tentar aprender, vamos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso intelecto. Só assim a gente vai conseguir sair dessa situação difícil que é a situação que o mundo está vivendo agora. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima.